Este episódio é um oferecimento da Canicos Moda Nerd, a primeira e única loja focada na moda nerd de super-heróis brasileiros. Acesse o site e use nosso cupom de desconto presente no link da descrição, porque o herói brasileiro veste Canicos! Oh, olá, pessoal do Spidercast. Tudo bem? Aqui está falando o senhor Cabeça de Batata. Eu faço essa voz gordinha por causa do estilo do personagem, que é um personagem mais gordinho, bigodudo. Feliz 2024. Spidercast, o podcast de cultura geek. Saudações, sejam bem-vindos a mais um episódio do Spidercast, agora em novo dia e horário, todas as quartas-feiras, às 18 horas. Hoje tenho o prazer de receber aqui no podcast uma das maiores referências à dublagem e também a primeira voz brasileira do personagem Homem-Aranha, ao qual a gente homenageia aqui no podcast. Além desses, ele também é a voz do Sr. Cabeça de Batata em Toy Story, Hanzik em Power Rangers Força do Tempo, Zacarias em Supernatural, Nick quase sem cabeça em Harry Potter, Bernardo na animação Bernardo e Bianca e muito mais. Receba aqui o meu xará, Alfredo Martins. Tudo bem contigo? Opa, tudo bem, Alfredo? Opa, tudo ótimo. É um grande prazer ter você aqui no programa. Primeiro, sou um grande fã do seu trabalho, né? E Muito obrigado. Tamo junto. E tenho a impressão de que eu não falei nem metade dos trabalhos que você já realizou ao longo da sua vida aí. Não, metade seria até um pleonasmo, mas é o seguinte, eu tenho simplesmente 62 anos de dublagem. Comecei com 15, estou com 77. E gravando, digamos, uma média de 4, 5 filmes ou capítulos de séries ou de novelas por dia em todos esses anos. Imagina, eu não tenho a mínima ideia dos milhares de personagens que eu já fiz. Milhares. Eu imagino, não tem como decorar tudo. Não guardo muita coisa, eu sou lembrado de fãs que me mandam alguma coisa que encontram antigas, né? E que eu já nem lembrava mais que já tinha feito e tal. Isso é normal mesmo. Eu não consigo, o meu HD não consegue guardar tanta coisa, entendeu? Mas tem aqueles que ficam no coração, né? Tem alguns que, né, tiveram muito sucesso e aí marcaram mais, né? Mas nem esses eu consigo guardar todos. A gente tem uma tradição aqui nesse podcast que a galera que nos escuta é uma galera que gosta de aumentar o seu repertório, né? Eu sei que vocês têm um tempo muito curto, né? Mas assim, no tempo livre, qual foi a última coisa que o senhor, sei lá, leu, assistiu, ou que pegou assim para se divertir, para se entreter, que você pode estar indicando aqui pro pessoal que nos escuta? Quando eu consigo um tempo livre, que é difícil, primeiro, eu não consigo ir ao cinema, a não ser quando eu tenho alguma coisa muito específica para assistir. Porque eu vou ao cinema, eu estou me sentindo trabalhando. Eu imagino. Né? Passo o dia inteiro vendo filme aqui na minha cara, no computador ou nos estúdios. E aí, para eu assistir um filme, só alguma coisa muito específica. Eu tenho uma lancha, eu gosto de dar uma voltinha de lancha quando eu tenho lancha lá em Angra dos Reis e, de vez em quando, eu tenho que ir lá, que eu sou também diretor lá do Yacht Clube de Angra dos Reis, então eu aproveito para dar uma espairecida no mar, no fim de semana, que eu não tenho trabalho, que eu não tenha trabalho, entendeu? Porque às vezes trabalho sábado, aí pronto, aí já era, eu não vou lá num dia à noite para curtir o dia seguinte e voltar no final da tarde, que segunda-feira eu tenho que estar cedo aqui trabalhando. Então, somente quando tem assim, um feriado junto com o fim de semana, ou quando não trabalho sábado. Por exemplo, amanhã eu estou indo a Angra porque eu não vou trabalhar sábado agora.
O senhor aderiu a essa coisa também do home studio? Também, eu tive que aderir porque quando veio a pandemia, né, em 2020, todos os estúdios foram obrigados a fechar, Uhum. não existia trabalho presencial. E aí, para não atrasar muito as programações, né, dos canais, tiveram essa ideia de gravar remotamente. Então, eu até fiquei na dúvida se a pandemia não ia terminar rápido, se ia compensar o meu investimento em montar um estúdio em casa. Mas aí insistiram, porque eu gravava muita coisa, né, personagens fixos de novelas e de seriados, e aí insistiram que eu montasse o estúdio e montei o estúdio e, para minha surpresa, em 1 para 2 semanas ele se pagou, o investimento que eu Pô, fiz, né? Que eu tive que comprar muita coisa aqui. Eu comprei uma mesa de som, microfone, pedestal, comprei uma tela maior do computador, enfim. Eu tive que me adaptar, né? Aumentar meu HD do computador, porque precisa receber um volume uhum. muito maior, né? Porque o filme ocupa muito espaço no HD e tal. Enfim, fui fazendo esse tipo de adaptação. E E acabou que ficou até depois da pandemia, né? não, eu atualmente, aí eu passei a gravar para São Paulo. Eu sou do Rio, Sim. passei a gravar muito para os estúdios de São Paulo. Eu tinha contatos, já tinha gravado alguma coisa nos Estados Unidos, na Flórida. Aí passei a gravar para os estúdios de lá também, coisas que eu já tinha gravado, começado a gravar lá presencialmente, quando eu tinha tempo de passar uns 10, 15 dias na Flórida. Antes da pandemia, a minha filha mais velha, que também vive de dublagem, a Fabiola Giardino, Boa. ela ficou morando lá, morou lá há 5 anos, só vivendo de dublagem. Então, alguns diretores de lá, que eram daqui do Brasil, daqui do Rio e outros de São Paulo, que foram para lá, para trabalhar lá, assim como a minha filha, tinham contato comigo, já me conheciam daqui e tal. E aí eu cheguei lá num belo dia antes da pandemia, bem antes, uns anos antes da pandemia, uns 3 anos antes da pandemia. Eu cheguei lá, souberam que eu estava lá na casa dela, e aí começaram a me dar trabalho. Aí eu falei, bom, agora chegou no terceiro dia que eu não consegui sair de estúdio. Eu falei, não, chega, porque eu vim para cá para passear, não para trabalhar. O problema de fazer um trabalho tão bem feito é que o pessoal quer te dar trabalho até quando você está de férias. Exatamente, isso aí eu tive que dar esse basta, porque senão eu fui com a minha mulher ficou em casa, em vez de ficar passeando comigo lá, eu ia para o estúdio e ela ficava em casa. Não, não caiu bem. Com certeza. Eu- Consequentemente, eu fiquei trabalhando às vezes que eu ia para lá, às vezes ia 2, 3 vezes por ano, tá, tirava um dia ou dois, gravava e sumia para poder curtir a viagem, né? Uhum. E aí, depois que veio a pandemia, eu continuei trabalhando para eles. Fiz bons filmes lá para eles, para Kitchen, para Universal e Centauro, enfim. Tem alguns estúdios que eu escuto dizer, alguns clientes, né, que hoje eles não aceitam a dublagem remota, né? Diz que eles exigem que seja presencial, porque parece que eles percebem alguma diferença na qualidade. Tem muito disso por aí? Alguns fazem essa exigência, não todos, tá? Uhum. Eu hoje fui à Alcateia, cheguei agora da Alcateia, que é um estúdio que tem aqui em Copacabana. Fui fazer um trabalho presencial, mas eu gravo normalmente remoto para eles. Boa, Mas eu estou fazendo uma série para um distribuidor aí que está exigindo que essa série seja feita, gravada toda presencialmente. entendi. Então, como eu sou fixo nessa série, eu estou
quando tem a gravação episódios dessa série, eu tenho que ir lá, como fui hoje. E eu quero agora traçar aqui uma pequena linha do tempo, né? Como foi que a dublagem entrou na sua vida? Olha só, eu era cadete da aeronáutica, cadete de nível médio, né? E passei 2 meses nos Estados Unidos, fui convidado, fui indicado na época, em 62, isso, eu tinha 15 anos, eu fui indicado para participar de um período que eles chamavam de International Cadet nos Estados Unidos, uma convenção de cadetes internacionais, e iam uma equipe de 5 cadetes e um oficial de cada país, e eu fui um dos indicados, um desses 5. E aí, depois que eu voltei, fiquei 2 meses lá, cheguei da minha rua e fiquei na rua para ver meus amigos, né, com saudade dos amigos dessa idade aí. Uhum. Aí apareceu um deles, o Ivan, que chegou para mim: puxa, que beleza, tal, pô, vamos comigo até a TV Tupi, porque comecei a trabalhar lá como ator, tal. Aí eu falei: vamos, nunca tinha ido à TV Tupi aqui do Rio, nunca tinha entrado lá na televisão já. E nos Estados Unidos eu fiz várias entrevistas, porque como membro da delegação, nós frequentemente chegávamos em várias cidades que tínhamos que dar entrevistas, e aí aqui no Brasil nunca tinha entrado num canal de televisão, numa estação de televisão. E aí fui lá, o meu amigo foi ao guichê, recebeu o cachê dele e tal, saímos, ele parou numa rodinha de 4 colegas, começou a conversar ele, né? Eu fiquei do lado dele, até que um momento chegou um sujeito chamado Carlos Alberto, com uma prancheta na mão, e aí, olha, temos que fazer ensaio amanhã, quem está disponível para ensaiar amanhã era o Cássio Muniz Show. Era um programa da TV Tupi, tipo hoje um Fantástico, um programa de revista, entendeu? De notícias e entrevistas e quadros ao vivo. E na época não existia nem o VT, era tudo ao vivo mesmo. E aí escalou um, escalou o outro, chegou para mim: você quer fazer aqui a apresentação do Rally Galley? Eu falei: quero. Não sabia nem o que era isso. Aí começou a minha vida de ator ali. Nessa época não existia lei nenhuma que regulamentasse a profissão do ator e tal, e começava-se a trabalhar assim, dessa forma. E aí ensaiei no dia seguinte, o segundo dia foi ao ar, e dali eu não parei mais, comecei a ser escalado para outros programas e comecei a fazer novela lá na TV Tupi, enfim, fiz algumas novelas naquela época. E aí comecei a fazer o Grande Teatro Infantil, que era muito conhecido como Teatrinho Troll. E aí, resultado, isso foi em 62, aí chegou no final do ano de 62, me chamaram para fazer uma participação no filme Boca de Ouro, primeira versão do Boca de Ouro, com o Jesse Valadão e tal. E aí eu fiz uma pequena participação, tinha 2 frases que eu tinha na minha cena, e um belo dia aí me chamaram, depois que o filme foi mixar, ficou pronto, né, o copião, me chamaram para ir a Herbert Richards ver se eu saberia me dublar essas 2 frases. Cheguei lá, me explicaram como era, aí gravei, assim, tudo de primeira, numa boa. Resultado, nunca mais parei de fazer dublagem. Legal. Lá na Herbert Richards, fiquei até o fechamento da empresa, né, que acabou falindo, e dali eu comecei a dublar para os outros estúdios aqui do Rio, todos os outros estúdios, que eram vários, que aos poucos foram aumentando, né? E resultado,
não parei mais. Foi assim que eu comecei a fazer a dublagem. E em 78 eu saí da Tupi e fui para a TV Globo, e já fiz mais de 60 novelas também na Globo. E por aí vai, já fiz novelas para a TV Record, as 9 novelas na Record, TV Futura, TV Globo, a Globo de desenhos, de programas infantis, né? Eu fiz o, o TDA, Detetives do Prédio Azul. Muito trabalho bacana. Inclusive, para quem Né? está escutando a gente, como o próprio Alfredo citou aí, né? Ele já fez É, algumas novelas, né? E muitas, muitas. novelas Não conhecidas. tenho ideia de quantas foram exatamente. Uma delas foi até a Torre de Babel, né? A Torre de Babel, sim. É, Próxima Vítima. ó, Aliás, eu, por acaso, comprei uma lancha um belo dia, e o nome da lancha, a lancha você pode mudar o nome quando você muda a propriedade, né? Mas ou manter o nome. E uma lancha que eu comprei um belo dia se chamava. Bom, a atual é Renascer. boa. Eu comprei, a lancha veio com o nome Renascer, e eu trabalhei nessa novela. Então, mantive o nome, entendeu? O que que os. E, aí, e fica, são essas coincidências que vão acontecendo. É, teve uma outra que era o nome de um desenho, que eu estou querendo lembrar o nome dela. O desenho que o senhor dublou? Eu fazia um personagem no desenho, mas quem fazia o papel principal, que era o nome do cachorrinho, que era o. Caramba, estou com o nome na boca aqui, não sabe. Bom, enfim, era o Domício Costa, que fazia o principal, mas mantive o nome da lancha também, porque eu participava desse seriado, desse desenho. Que legal. O senhor que já teve essa experiência, tanto atuando em novelas, como também na dublagem, o que que o senhor sente que mais muda nesses trabalhos, além do fato de que um só usa a voz e o outro tem a atuação por completo? Olha só, eu acho e tenho para mim certeza do que eu vou falar, Uhum. que a dublagem é a atividade do ator mais difícil de todas as outras. Uhum. Eu tenho, durante muito tempo, eu gravava novela de rádio para a Rádio MEC, novelas educativas da Rádio MEC. Eu fiz muitos filmes de comerciais, né? Fiz alguns filmes para cinema, fiz filme para cinema. Teatro só fiz tive só uma experiência e não pude continuar, porque eu, além disso tudo, eu sou psicólogo e era psicólogo da Petrobras, sou aposentado psicólogo da Petrobras. Uhum. Então, eu não podia me ausentar do Rio, e as novelas, as peças teatrais, normalmente, depois de serem exibidas aqui, elas saem, o elenco sai percorrendo algumas outras praças, né? Uhum. E isso eu não podia aceitar, porque eu não podia me ausentar daqui do Rio. Então, a minha preocupação era essa. Eu tinha que adaptar os meus horários aos horários da Petrobras, e as gravações de novela, e gravação de dublagem, e rádio. Então, eu ficava nesse sufoco. E eu acabei conseguindo me aposentar da Petrobras com 44 anos, porque eu trabalhava em refinaria, trabalhava em turno, e aí tinha um recurso aí do INSS que te dava, pela periculosidade, te dava uma aposentadoria mais cedo. E aí eu me aproveitei dessa oportunidade de me aposentar mais cedo para ficar com mais tempo para trabalhar, até porque eu sempre fui chamado para dirigir também. Eu sou diretor de dublagem desde 91, Uhum. desde 89. O ano que eu E eu me nasci. aposentei, e eu me aposentei em 91. E ainda tinha consultório, era um terror. Eu jogava meus horários, que eu trabalhava em turno, quase todo dia. Eu trabalhava de meia-noite às 6 da manhã na Petrobras. Aí dormia do ônibus que eu ia para a refinaria, né,
da minha casa até a refinaria dava 1 hora de ônibus, 1 hora e meia. Na ida, 1 hora e meia na volta, e era o que eu dormia. Às vezes era só o que eu dormia, porque eu tinha que trabalhar o dia inteiro em televisão e dublagem, né, praticamente. E aí foi esse sufoco. O que o senhor prefere fazer, dirigir ou dublar? Olha, a dublagem é uma cachaça que você não sabe por que você se envolve, acaba se envolvendo tanto, né? A televisão, por exemplo, não te dá um trabalho contínuo. Você, às vezes, passa 2, 3, 4 meses fazendo uma novela, às vezes 5, no máximo, mas você não trabalha todo dia e o dia todo. Uhum. Então, você tem, por exemplo, você observa as escalas, né, das gravações das cenas, e às vezes, quando eu entrava nas novelas fazendo papel grande, né, eu entrava 2, 3 vezes por semana, durante 3, 4 horas, eu gravava todas as minhas cenas da semana. Isso sempre com um espaço de segurança que eles dão, né? Às vezes você grava hoje o que vai ser exibido daqui a um mês. Então, para a segurança deles, né? De algum problema acontecer, você tem os capítulos já de alguns dias de reserva para ser exibido, né? Sim. Mas, então, você não tem o trabalho contínuo como tem na dublagem. Aí a dublagem acaba te abraçando mais, né? É a atividade que mais dá trabalho para o ator. Se você olhar no Brasil, milhares de atores que não têm trabalho, né? Porque Uhum. não tem mercado para tanto ator registrado e formado ator. Hoje você tem que... Eu já fui diretor do Sindicato dos Artistas aqui do SATED, aqui do Rio, e tive que parar por falta de tempo, de me dedicar ao SATED. Mas eu lá via o número exorbitante de atores tirando o registro, né, porque o SATED é obrigado a fazer, por lei agora, né, porque desde a lei que regulamentou a profissão Uhum. do artista, o ator tem que obedecer uma formação, e o sindicato é que atesta essa formação para o Ministério do Trabalho dar o DRT, que seria o Registro Profissional do Ator. O DRT, o meu é 356, e hoje já está em 100 mil. Caramba. E eu só não fui o 2, o DRT2, porque eu não tive tempo de ir com o meu amigo, que já faleceu, o Jorge Ramos, que foi o DRT-01. Ele me chamou, vamos lá fazer o DRT. E já estava com a data programada para começar a receber os atores para fazer o registro. Aí eu não podia ir por causa de trabalho, aí ele foi e recebeu o DRT-1. Como o senhor mesmo falou, quando o senhor começou, você não tinha o DRT porque não era obrigatório naquele tempo, né? Não, foi em 78. Eu imagino que quando o senhor tirou, já tinha muito trabalho realizado. E de muitos anos, desde 62. Isso foi em 78. Eu já fazia o Homem-Aranha há muito tempo, porque eu comecei a fazer o Homem-Aranha na década de 60. Foi quando apareceu aqui os primeiros desenhos do Homem-Aranha. Quando o Homem-Aranha foi criado nos Estados Unidos, Uhum. era simplesmente mais uma série de desenhos animados, né? Sim. E quem trouxe essa série para cá foi o Vitor Berbara, que também já faleceu, era dono da VTI e da Vídeo Interamericana, tinha estúdios aqui do Rio, bons estúdios. E foi ele que trouxe, entre outras, ele tinha uma carteira grande ele era também um distribuidor, então ele tinha uma carteira grande de séries, filmes, e como ele gostava muito do meu trabalho, ele me indicava
para os estúdios que queria que eu fizesse os tais personagens que ele queria, né? Então os estúdios me chamavam e eu gravava. Pra fazer o Homem-Aranha, o senhor fez teste? Não, não, fui indicado por ele. Na época era muito pouca gente no mercado, né, de trabalho. Digamos, eram poucos os estúdios e não tinha TV a cabo, então eram só alguns canais que exibiam filmes dublados, não tinha essa lei que também nós temos uma lei que determina que os canais abertos não podem exibir filmes legendados. Mas na época podia, e era um terror, né? Porque as legendas ficavam pequenininhas e eram rápidas, e, enfim, era uma grita geral para quem não entendesse o inglês, que a maioria dos filmes eram em inglês, né? E quem não dominava o inglês não conseguia pegar toda a legenda, e às vezes a legenda também, até por causa da velocidade das falas dos atores, né, quando tem briga, discussão e tal, muita coisa não tem como aparecer na legenda, e aí é comido muito texto dessa forma. Quem não domina o inglês, o idioma original do filme fica sem entender muita coisa. Sim, com certeza. E aí passaram a exigir a dublagem para os filmes de canais fechados. Aliás, os canais abertos, né? Porque não existia canal fechado, não existia TV a cabo, não existia streaming, não existia nada disso. Sim. Então o mercado era muito restrito, era muito pequeno, mas também tinha muito pouco ator. A dublagem, ela sempre pegava atores de rádio, né? Atores com experiência em rádio, porque a dublagem, voltando ao assunto da atividade mais difícil do ator, porque tanto no rádio quanto na dublagem, você tem que dar toda a intenção, a emoção do texto e do que a cena exige, só com a sua voz. E na televisão, no teatro, no cinema, você tem a ajuda do corporal, das suas, da sua interpretação, não só da voz, como também do seu gesto, do seu posicionamento, da sua emoção do corpo. Por isso que a dublagem e o rádio é muito difícil. E por isso que a dublagem vinha, no início, ela usava os atores de rádio e teatro. Eu usava os locutores, né? Não, locutor é outra coisa. Locutor não tem nada a ver com ator. É porque tem muito locutor que acaba se tornando dublador posteriormente, né? Bom, isso quando ele sabe interpretar, e tem mais. O registro de locutor não existe. O de ator existe. É uma lei que existe, a lei que regulamenta a profissão. Qualquer um pode ser ator, ou qualquer um pode ser locutor. Não exige nada para você trabalhar como locutor, mas para o ator exige. Entendeu? Entendi. A diferença? Sim. Eu escuto muito caso de dubladores, não, de atores que às vezes vão fazer a dublagem, né? Eles estão acostumados a fazer novelas, filmes e tudo mais. Aí eles vão fazer dublagem e eles não conseguem se adaptar de tão difícil que é. Não, eu já cansei de dublar atores conhecidos, que faziam filmes nacionais e não conseguiam se dublar, e eu dublava o cara. Entendeu? Sim, Já dublei muito ator brasileiro que fez o filme e não conseguia se dublar. eu imagino, Isso é normal. eu vejo, tipo, que E internacionalmente, eu tive notícias da época que muitos atores famosos americanos, que nem nem os americanos nunca tinham escutado a voz original dele, a voz verdadeira do cara. E isso acontecia em vários outros países também, entendeu? sim, às vezes também tem os casos que o pessoal coloca, tipo, vamos colocar aquela pessoa que não é dubladora, que ela tem uma outra profissão para dublar. E aí a pessoa vai lá e dubla e a gente vê que o trabalho não fica bom. Isso é proibido, né?
existe a lei 6.533, que regulamenta a profissão do ator, ela proíbe o trabalho executado por alguém que não seja profissional regulamentado, com DRT, entendeu? Se um estúdio fizer isso, chamar alguém para trabalhar como ator, inclusive em televisão, a pessoa pode trabalhar como si própria. Por exemplo, Romário, jogador de futebol, Sim. participou de uma novela, ele como Romário, jogador de futebol. Tá. Entendeu? Ele, como ele mesmo, ele pode participar. O Pelé fez filme como o Pelé. Sim. Aí não tem problema. Ele está trabalhando como ele mesmo. Tá? Agora, o Romário não podia pegar um personagem de uma novela ou um filme que não fosse ele, Romário. Ele não podia fazer um personagem chamado João. Entendeu? Mas se no caso existe uma lei que proíbe isso, então tem estúdios que estão quebrando essa lei. Não, se forem pegos, eles podem ser fechados ou pagar uma multa violenta. Caramba, não sabia disso não. É a mesma coisa que falsidade ideológica. É pegar um sujeito trabalhando como médico e não ser médico formado. Você está entendendo? É a mesma coisa. Um arquiteto trabalhando como arquiteto, ele não se formou, ele não tem o registro profissional dele. É a mesmíssima coisa. Loucura. O que eu já vi tanto isso acontecer, tipo, pegar músico, por exemplo, né? O cara é músico e bota ele só porque ele é famoso. Pois é, mas olha só, o músico, ele não tem uma profissão regulamentada. Sim. Tá? E apesar, eu tenho um filho que é diretor até de dublagem, ele vive de dublagem, é diretor de dublagem da Delarte, mas ele é músico formado na Unirio, como músico. E está fazendo, inclusive, mestrado agora na UFRJ. Está terminando até o mestrado dele. E é professor de música e trabalha como músico, trabalha como ator. Mas ele não pode... ele não pode usar essa formação dele para fazer outra atividade. Como músico, ele está formado, tá? Uhum. Mas, por exemplo, um vizinho meu que toca muito bem violão, ele pode trabalhar Sim. tocando violão, cantando e tal, porque não tem uma atividade regulamentada. Não tem uma lei que regulamenta a profissão. Mas de acordo com essa lei aí, o cara que é músico... Não, essa lei não existe para músico. Não existe a lei. Eu digo a lei do ator. O cara que é músico... Ator não tem nada a ver, o músico não tem nada a ver com o ator. Sim, exatamente. Então, tipo, o cara que é músico, ele não pode dublar. Não, para dublar ele tem que ser ator. Exatamente. E é esse o caso que às vezes eu vejo acontecendo, né? Que eu não, tipo, o público geral, né? A gente já viu muito caso de músico pegando personagem porque dizem que é exigência do cliente, porque o cara é famoso e tudo mais. Não, ele pode, por exemplo, eu já dirigi pessoas que existe personagem num filme que canta muito bem um trecho do filme. Certo. E a pessoa, o ator que está dublando aquele personagem, aquela personagem, não canta tão. Não saberia fazer esse trecho como cantor. Aí chama outro. Aí chama-se um cantor. Chama-se um cantor, às vezes lírico até, para fazer a dublagem daquela música. Sim. No caso que eu estou falando aqui, eu não vou nem me estender muito aqui para não perder muito tempo nisso Mas aqui. aí o cantor está fazendo o papel de cantor, Sim. não está fazendo o papel de ator de dublagem. Tá? Nesses casos que eu estou citando aqui, você tem um personagem de um game, né? E foi chamado uma cantora, e essa cantora dubla uma personagem. Não tem nada a ver com música, ela não canta em nenhum momento. Olha só, o game, quando essa lei foi promulgada, game não existia. E o game está uma briga de foice violenta, como
também o audiobook, Aham. atualmente game e audiobook, não são alcançados pela lei, isso não existe determinação nenhuma na lei, porque não existiam essas atividades, e o, a- a- o- os atores tentam é, reformular esses itens das atividades regulamentadas para incluir game e audiobook. Entendi, então. Se bem que eu faço muito game, porque Uhum. tem muito produtor de game, muito distribuidor, muito diretor que exige o game sendo feito por atores. Sim. Eu faço. Existe até game do Quase Sem Cabeça aí, E o Hogwarts Legacy, o o- senhor fez o Nick quase sem cabeça, que o senhor fez nos filmes e fez no game também. eu, eu fiz no game. Por quê? Exigência do distribuidor, entendeu? Ah, tá explicado então. Para manter a mesma voz. Então acho que tá explicado. Até porque o game, ele não tem o nome de dublagem, né? Vocês chamam de localização. É, é. Ou seja, eu faço game até para o Rio Grande do Sul, para Uhum. a radioatividade, faço game para os Estados Unidos, aqui para São Paulo, enfim, a Unidub, eu faço muito game para eles. Aqui tem o Nova Onda, que faço muito game para eles, e exigência do distribuidor, que seja feito por atores. Uhum. Não, tá explicado. Então eu acho que é realmente essa questão da lei tá dentro dessa parte Aham. dos games também que ainda não foi alcançada. Eu acho que ficou Olha, esclarecido. vamos fazer um parênteses. Me lembrei o nome da lancha, era Rabugento. Boa! Jeito, Era um cachorrinho, era um cachorrinho chamado eu Rabugento, lembro. que era uma delícia, o cachorrinho reclamava de tudo. Eu lembro, eu tenho uma vaga lembrança desse E, cachorro na minha infância. na lancha ela veio com o nome Rabugento e o desenho do cachorro, o desenho do cachorro do lado do Rabugento. Você está ouvindo Spidercast. o podcast de cultura geek. Já aconteceu de estar andando assim na rua, no dia a dia normal, entrar numa loja e ser reconhecido, ao falar alguma coisa e a pessoa reconhecer o senhor, a voz de não sei quem, o senhor é dublador? Olha só, é normal isso acontecer, mas eu tenho uma história, eu tenho um dia eu fiquei intrigado e pedi explicação. Eu entrei numa loja, não abri a boca, não falei nada, porque era uma loja de autosservice, Uhum. tipo supermercado, mas era uma loja de eletrônicos. Eu fui e comprei fitas cassete. Aham. Comprei um pacote de fita cassete e cheguei no balcão, coloquei o pacote lá, a moça pagou, tal, paguei. No que eu saí, tinha uma espécie de um corredor Uhum. para até a saída, e tinha um empregado ali na saída, de terno até. Aí chegou para mim, por favor, o senhor é ator? O senhor é ator, não é? Ué, Ah, não, o senhor é dublador, não é? Eu falei, porra, como é que você sabe se eu não abrir a boca? Aí, olha a história dele. Não, eu estava fazendo uma novela naquela época, uhum. e aí ele falou, não, lá em casa, todo mundo fica discutindo quais os personagens que o senhor faz na dublagem, porque o senhor, quando aparece na novela, todo mundo reconhece a sua voz. Olha só. Porra, então, pela novela, reconheciam a minha voz que fazia a dublagem dos personagens tais e tais. Essa foi uma história que eu não consegui esquecer, né? Foi bem marcante. Que a partir da novela reconheciam a minha voz e me ligavam na dublagem. Mas assim de um restaurante ou numa loja, de qualquer lugar que eu abra a boca, isso é normal. Dizem que a minha voz é muito marcante, Sim. e com esses anos todos de Uhum. praça, então me perguntam logo. E tem alguns que falam: puxa, a voz do senhor é muito conhecida,
não estou lembrando da onde. A sua voz é muito conhecida. Eu trabalho em televisão, tá? Eu falei, aí eu explico que sim. E Mas, essa situação que o senhor contou, ela faz um certo tempo, né? Porque hoje, com as redes sociais também, né? Tipo, ela deu cara para os dubladores, né? Rosto para os dubladores. sim, Ho- é. Hoje as pessoas reconhecem o dublador vendo ele, porque acompanha ele no Instagram da vida, no Facebook da vida. Eu procuro, eu não tenho tempo, inclusive, mas também não tenho nenhum interesse Uhum, em divulgar nada que eu faça. Eu praticamente abro o WhatsApp porque eu recebo o trabalho dos estúdios uhum. via WhatsApp. E Instagram, Facebook, eu não publico nada. Às vezes publicam para mim, por mim, sem o meu conhecimento. Tem muito fã que publica trechos de filmes dublados, faz algum comentário, né? Eu às vezes recebo de fãs trechos de novelas antigas que gravaram e me mandam. É, trechos de novelas da TV Globo. E, enfim, eu não tenho tempo e nem interesse em ficar divulgando o trabalho meu, porque eu não tenho tempo de ficar respondendo depois, entendeu? Se eu publico alguma coisa, muita gente começa a querer conversar e trocar alguma, alguma novidade sobre o assunto, e aí eu não tenho tempo de ficar estendendo esse bate-papo, É, entendeu? Eu tenho muita coisa para fazer e não tenho tempo para fazer o que eu preciso fazer, entendeu? a galera tem a curiosidade, né, de saber como foi que É, aconteceu aquilo, e é muita gente, é exatamente. difícil dar atenção para todos. É mais um motivo que eu até agradeço o senhor ter reservado esse tempinho para vir aqui bater esse papo aqui, porque eu imagino. Hoje eu estava tranquilo, não tinha trabalho a partir desse horário que eu tinha lá da Alcateia, que eu vim de lá de Copacabana agora, às Uhum. 6 horas. O senhor que tá nessa profissão há tanto tempo, o que você sente que mais mudou no modo de se fazer dublagem de lá para cá, que mais impactou? Olha, eu conheci todas as fases da dublagem, né? Uhum. No início, você tinha um operador de som, Certo. um técnico de som, separado numa salinha, ao lado de uma outra salinha que era do projecionista, que mandava a cena que ficava rodando, a cena era cortada e emendada a uma fita em branco, né, para emendar uma ponta a outra da cena, e essa cena ficava rodando no projetor, e mandava para uma tela através de um vidro, e era um vidro, uma janela com 2 ou 3 vidros, com lã de vidro, enfim, para não entrar o som do projetor, que fazia aquele barulho, né, Uhum. para dentro do estúdio, e que mandava, então, a cena para uma tela dentro do estúdio. E tinha um microfone, porque na época só existia um canal de gravação, não existia essa possibilidade tecnológica que veio com o Pro Tools, né, de ter vários canais para você gravar. Então, naquela época, se uma cena tivesse 10 personagens da cena, os 10 tinham que gravar ao mesmo tempo. Sim. E era um problema de alguém acabava errando uma coisinha e tinha que ficar repetindo. Então, para gravar uma cena, dificilmente se gravava rápido, de primeira, né? O que é a dublagem? A dublagem, você assiste a cena e assiste, depois você passa de novo a cena para você ensaiar já falando o texto, para você medir o tamanho, a extensão da fala, se você tem que correr, se Uhum. tem que tirar alguma coisa, se tem que aumentar, enfim, e aí depois grava e depois o diretor assiste para ver se ficou bom. Mas naquela época, esse mecanismo, essa mecânica não, essa mecânica que eu acabei de falar,
às vezes levava 10, 15, 20 minutos para gravar uma cena, porque às vezes todo mundo gravava bonitinho, 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 e pá, alguém no final errava. Olha, era um terror. E não existia a tecnologia de você hoje tem, como é tudo gravado de forma digital, você tem um sistema de gravação que você chega um pouquinho para trás, chega um pouquinho para frente, estica um pouquinho a fala, comprime um pouquinho a fala. Enfim, hoje em dia, a tecnologia facilitou muito a dublagem, muito, muito. E isso foi progredindo aos poucos, entendeu? Hoje em dia, você faz emendas de texto que naquela época nem pensar, nem pensar. Tem técnica de som hoje que consegue tirar um S de uma palavra e depois ninguém percebe que ele tirou uma letra, uma sílaba, entendeu? Sim. São verdadeiros cirurgiões de som, entendeu? Para quem é mais envolvido no assunto de dublagem, não somente o profissional, mas quem estuda esse assunto mais a fundo, né? É comum a gente tipo, saber que hoje se dubla tudo separado, os atores, cada um dubla suas Hoje, cenas, né? e aí é o trabalho que o diretor passou a ter com essa forma de trabalho. O diretor não pode bobear em relação à interpretação de um personagem que grava separado do contraponto dele, e depois da mixagem não pode haver nada que destoa de, é, da, da comunicação de um para o outro, entendeu? Então, o diretor tem que ficar atento, muito atento a isso. E o que o senhor considera os principais desafios hoje da profissão de ser um dublador hoje no Brasil? Desafio, olha só, o mercado de trabalho do dublador, ele é o único que tem salário mínimo profissional dos atores, tá? Então, é um trabalho que é regulamentado por acordo coletivo de trabalho e que tem um salário mínimo por hora. E essa hora é determinada não pela hora de trabalho, e sim pela produção de 20 cenas por hora. E cada cena tem que ter, no máximo, 20 segundos. Então, se uma cena não consegue terminar em 20 segundos, vai a 40, 60 segundos, então é contado como 3 cenas. E a cena, por exemplo, aqui no Rio, chama-se, desde sempre, ganhou o nome de loop. Loop porque ficava rodando no projetor essa cena. E em São Paulo chama-se anel, Ah, porque é a mesma coisa, é um elo que fica rodando, que ficava rodando. Então, cada 20 loops aqui do Rio, ou 20 a 10 em São Paulo, é considerado uma hora de trabalho. E aí você ganha uma hora do salário mínimo da hora do profissional. Isso é o mínimo. Você pode ganhar mais, dependendo do estúdio, dependendo da extensão do seu personagem. Você também tem um adicional de direitos autorais conexos pela sua interpretação. Dublagem para cinema é pago 3 vezes mais do que a dublagem para televisão. Enfim, tem umas diferenças assim de tabela de preço. É enrolado o negócio, é imagino. meio enrolado. Tem muitas regrinhas. Sim, então, voltando a sua pergunta, antes de eu falar sobre o salário mínimo, então você é obrigado a dar para o estúdio ou a produção que não exceda isso, senão é prejuízo para o estúdio. O estúdio vai te pagar, se você levar 2 horas para gravar 20 cenas, ele vai te pagar
é o que predominar. Uhum. Ou ele vai te pagar 2 horas de salário ou 1 hora para quem consegue fazer isso. E o bom profissional consegue fazer até 2 horas em 1 hora. Então, recebe as 2 horas dentro daquela 1 hora. Consequentemente, se o profissional que entra no mercado não consegue dar uma produção adequada para o estúdio, ele não tem futuro. Então, ele tem que ser muito bem capacitado para começar a trabalhar, ele tem que ser bem capacitado para atender a essa exigência do estúdio de produção, porque existe um salário mínimo profissional. Então, consequentemente, surgiram durante o passar do tempo várias escolas de dublagem, vários cursos de dublagem que são oferecidos aí no mercado para atores que querem começar a vida na dublagem. E como existem milhares de atores aí precisando de emprego, e a dublagem é a única atividade artística que dá trabalho contínuo para o profissional, é muito procurado esses cursos. Mas o mercado não consegue atender tanta gente, porque não tem produção para atender tanta gente. Ou seja, a oferta de mão de obra sempre foi muito maior do que o trabalho existente no mercado. Então, a oferta, nesse caso, o mercado acaba absorvendo somente aqueles que se destacam nesses cursos, vai entrando na medida da, da disponibilidade de cada estúdio, né? Porque os atores de dublagem são os mesmos que trabalham em todos os estúdios, entendeu? Não existe, existiu, a única empresa que existiu que contratava os atores em dublagem era a Herbert Richards. Eu escuto falar. Eu fui um dos contratados da Herbert Richards. Teve uma outra, Rio Som, que eu também fui contratado deles, mas era um elenco de 20 pessoas contratadas da Rio Sol, mas na Herbert Richards eram quase 500. Chegou a 400 e paulada. O dublador hoje ele trabalha na maior parte do tempo como freelancer, né? Não, maior parte do tempo não, sempre. Sempre, né? Hoje não conheço mais nenhuma empresa que contrate. Só como... aliás, passou a ser uma exigência dos estúdios e todo ator trabalha agora como PJ, como pessoa jurídica. Todo mundo teve que abrir uma empresa. Eu me identifico Entendeu? um pouco com isso porque na minha profissão está acontecendo exatamente a mesma coisa. A gente está numa transição para isso também. Pouca oferta CLT e a grande maioria do que aparece é PJ. Não. Ficou mais barato para as empresas, porque a empresa que contratava, mesmo com contrato emitido RPA, a empresa tinha parte dela de impostos. E como você, emitindo nota fiscal para a empresa pelo teu trabalho, você que paga um Simples Nacional, né, como um empresário, a empresa paga o Simples e o estúdio não paga nada, paga só o teu cachê. Não tem custo nenhum de imposto. E eles não têm eles não têm exigência de pagar férias, nem tipo 13º, nada disso. Não, nada. Lei trabalhista nenhuma funciona aí nesse meio. Como eu citei aqui no começo, você foi um dos personagens que você fez que ganhou bastante destaque também, foi o Senhor Cabeça de Batata, do Toy Story, né? Faço até hoje. De vez em quando ele entra em outros filmes da Disney, o personagem entra, eu sou chamado, porque a Disney exige que eu faça. Foram vários. Eu, de 91 até agora, eu dirijo para a Disney. Já dirijo dublagem para a Disney. Eu dirijo 2 séries atualmente, que
são exibidas no canal Star Plus, que tem um sucesso muito grande nos Estados Unidos. Não sei sobre o sucesso aqui, porque nem todo mundo tem a Star Plus, porque é um canal que você tem que pagar, né, O streaming. para ter de streaming, mas é um canal que você recebe sinal por internet. Sim, sim. Qual que é o nome dessa série? Você pode falar ou tá sob embargo? Não, eu já faço isso, essas duas séries, uma está no 4º ano, outra no 5º Ah, ano. tá. What We Do in the Shadows, que é uma comédia de vampiros, que é uma delícia, muito bem feita e é muito boa. A tradução, a dublagem é excelente, excelentes atores. E a outra é uma que todo ano recebe dos Estados Unidos a série de maior audiência americana de canal a cabo, que é Only Murders in the Building. Já ouvi falar. Séries de renome, né? Muito legal. Não, essas séries que surgiram na pandemia. Que deu start nesse trabalho remoto, né? Inclusive lá, surgiu lá na pandemia por causa do fechamento dos estúdios e começaram a produzir cenas com pessoas que comprovadamente não tinham testado positivo e tal, e com todo o cuidado para contaminação, os técnicos. Eram praticamente tudo feito em cenário fechado e tal. Foi um tempo de muitas mudanças, né, no cenário cinematográfico, no cenário audiovisual de modo geral, né? Sim. Foram muitas adaptações e foi o setor mais afetado, ao mesmo tempo que era um dos setores mais necessários assim para quem estava em casa e queria se distrair um pouco, né? É curioso isso aí, porque o ser humano ele não vive sem arte, mas o setor artístico foi o mais afetado. Sim. Eu estou lembrando aqui de uma série que eu fazia, que teve um sucesso muito grande na época, O Homem do Fundo do Mar. E essa série, eu fui até capa de uma revista aqui da Contigo, e por causa dessa série. A capa da revista falava: O Homem do Fundo do Mar deve sua fama a um brasileiro. Caramba. E a minha foto do lado. Acontece, né? E essa série ela foi exibida o primeiro ano e não teve continuidade porque nós fizemos uma greve, isso em 78, ficamos 3 meses parados, e essa série tinha uma audiência muito grande na TV Globo. Essa série, O Homem do Fundo do Mar, e o Kojak, é uma série policial, e não aceitaram a substituição das vozes, o distribuidor não aceitou, nem O Homem do Fundo do Mar, nem o do Kojak, e tiraram a série do ar, nunca mais foi exibido a continuação da série, dessas duas séries, porque os distribuidores não aceitaram a substituição das vozes. Porque nós entramos em greve e a Herbert Richards queria substituir, porque em alguns atores que aceitaram furar a greve, e aí os distribuidores não aceitaram. O fã de dublagem, quando ele se acostuma com a dublagem, quando ele gosta da dublagem, se essa dublagem troca, ele fica maluco. Tem muito protesto aí em cima dos distribuidores com isso. Quando a voz já está muito enraizada naquele personagem, né? Então tem muito, às vezes eu vou a São Paulo gravar o Donald Sutherland, eu gravo normalmente aqui, aí aparece um filme para gravar em São Paulo, aí me pagam tudo para ir lá, enfim, um cachê maior, pagam passagens e tal, enfim, pagam. Gastam muito mais com a minha ida lá do que se mandasse o filme para ser gravado aqui. Os fãs agradecem.
Você está ouvindo Spidercast. o podcast de cultura geek. Alfredo, de verdade, obrigado por ter reservado esse tempo aqui pra vir bater esse papo aqui comigo. Eu espero que pra ti tenha sido uma experiência tão boa como foi pra mim. E vou deixar aqui o microfone aberto agora pra você fazer. Você falou ao longo do tempo que você não gosta de divulgar nada. Se você quiser dar um recado aí pro pessoal, quiser deixar, sei lá, uma rede social, alguma coisa do tipo, fica à vontade, o microfone é seu. Não, eu gostaria de pedir desculpa por falta de tempo, de não me dedicar Não, imagina. a entrar nas redes sociais para divulgação de trabalho, de ceder um pouco do meu tempo para um maior contato, né, com as pessoas que gostariam de ter mais alguma informação sobre o meu trabalho, sobre a minha atividade. Pena que eu não consigo arrumar esse tempo, mas peço desculpas. Imagina. E eu gostaria até que você me desse um caminho para depois eu ouvir esse trabalho pronto. Com certeza. Na hora que sair, eu já vou mandar o link pro senhor e o senhor pode escutar aí quando ele estiver prontinho aí, que não vai demorar muito não. A gente tá gravando isso aqui exatamente no dia 4 de janeiro, né? Então, se minhas contas não estiverem erradas, esse programa ele vai ao ar dia 17. Ok. Me avisa, se possível. E galera, vocês que nos escutaram até aqui, cliquem no botão de seguir aí do Spotify, se inscrevam no nosso canal do YouTube e sigam a gente nas redes sociais, contato_spider, e também o meu Twitter e Instagram pessoal, o Carvalho_Alf, que lá eu sempre posto coisas do Spidercast. Eu agradeço a todos que nos escutaram. Eu aguardo vocês na próxima edição do Spidercast. Até lá! Ok. E já que falamos em Spider, o Homem-Aranha sempre terminava o episódio com uma frase: aqui vai o abraço do amigo de sempre de todos vocês, o Homem-Aranha. Você escutou Spidercast. o podcast de cultura geek.